Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Livro 2. Dos benefícios da Previdência Social. Título 1. Dos regimes da Previdência Social. Artigo 6º. A Previdência Social compreende: 1. O regime geral de Previdência Social, e 2. Os regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos e dos militares. Parágrafo único. O regime geral de Previdência Social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199, quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 7º. A administração do regime geral de Previdência Social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados. Título 2. Do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1. Dos beneficiários. Artigo 8º. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. 1. Como empregado. Alínea A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Alínea B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Alínea C. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Alínea D. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. Alínea I. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Alínea F. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Alínea G. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Alínea H. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Alínea I. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Alínea J. O servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social. Alínea L. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Alínea M. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público.
A linha N, revogada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. A linha U, o escrevente ou auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e a linha P, aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de previdência social. A linha Q, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha R, o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do artigo 14-A da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. A linha S, aquele contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços, com subordinação, de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, em conformidade com o disposto no terceiro do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 3 e 4, revogados pelo Decreto nº 3.265, de 1999.